Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 4/3/2023. Poucos jogos pra gente analisar, um vídeo um pouquinho mais curto, até porque também a gente tem poucas possibilidades no dia de hoje para poder estar investindo, mas ainda assim a gente está sempre disposto a trazer as melhores opções aqui para vocês, sempre baseados em números e estatísticas, porque a médio e longo prazo você sempre será lucrativo. Mas mais do que isso, também é interessante trazer o que vocês não devem trabalhar, o que vocês não devem investir. Por que a gente deve tomar cuidado? Porque na vida de um apostador também é importante saber os momentos certos de entrar no mercado ou não. Tudo isso e muito mais, algumas dicas que a gente vai dar hoje para vocês, alguns caminhos que podem ser percorridos e algumas tips também no calendário desse sábado. Antes da gente começar, se inscreve no canal se não é inscrito ainda para não perder nenhum vídeo e nenhuma análise, né, dos nossos jogos do dia. E também clica no botão de joinha, o botão de curtida vai ajudar muito a gente a seguir trazendo vídeos aqui para vocês e entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês querem tecer alguns comentários a respeito do dia de ontem de vocês, o que vocês planejam para hoje, se concordam ou discordam da gente, fica o convite para vocês participarem do debate nos comentários e também para me seguir lá no Instagram, @leleo com 2 L's nas duas partes do L e um 0 no lugar do O. Tá aqui embaixo, a gente vai começar a postar um conteúdo extra lá para vocês em breve, então segue lá para dar uma moral, beleza? Bora começar aqui com o nosso vídeo no duelo entre Washington Wizards e Toronto Raptors. A gente vai dar uma pulada, a gente já vai voltar nesse confronto aqui para poder explicar para vocês quais são as nossas opiniões a respeito desse jogo. Então vamos falar aqui primeiro de Cleveland e Detroit Pistons, jogo que acontece às 9h30, confronto aí de um time claramente favorito, que joga dentro de casa contra um dos piores times da NBA. Se a gente for analisar aqui os principais números que a gente vai se basear para poder trazer a nossa tip, que vai ser um under do Detroit Pistons, a gente pode observar que o Cleveland Cavaliers tem enorme vantagem também para vencer essa partida, porém as linhas estão pagando muito mal. Então a gente precisa tentar entender como e por que eles vão vencer essa partida, e eu acredito que vai ser por conta da sua excelente defesa, que vai manter o Detroit Pistons em abaixo de 105,5 pontos. A gente está falando aqui de um Cleveland Cavaliers que joga em casa e é a terceira melhor defesa de toda a NBA, contra um Detroit Pistons que é o quarto pior ataque de toda a liga. Mas mais do que isso, é um Detroit Pistons que já é ruim no geral e está extremamente baleado, sem Jalen Duren, Isaiah Stewart, Alec Burks, Bogdanovic, que vem sendo titular, esses quatro, e Cade Cunningham, que fecharia o quinteto, mas ele já tá de fora desde o começo aí da temporada, é o melhor jogador da equipe, e eles podem vir ainda sem outros jogadores de rotação como desfalque. Então, se esse time já tem dificuldade de pontuar, imagina sem o seu principal scorer, o Bogdanovic, sem o seu principal reboteiro ali, né, para pegar alguns rebotes ofensivos, no caso de Jalen Duren e Isaiah Stewart, e mais do que isso, né, se você não tem um time titular em quadra, você automaticamente, pelo menos em teoria, perde bastante em qualidade. Se a gente for observar aqui, nos últimos 7 confrontos entre Cleveland e Detroit Pistons, eu decidi utilizar o recorde desde a temporada passada, da temporada 21-22, onde o Cleveland teve esse salto defensivo e eles passaram a ser uma grande defesa. Desses 7 jogos, o Detroit Pistons ficou abaixo dessas linhas em 4 e tiveram uma média de 96,4 pontos produzidos por jogo. Nos últimos 3 jogos, eles sequer chegaram à marca dos 95 pontos. Se a gente for fazer esse recorte dos 3 jogos mais recentes, que foram os mais próximos que a gente teve, são 2 jogos em que o Detroit jogou em casa e eles fizeram 88 e 94 pontos, e o último encontro que aconteceu em Cleveland apenas 85, tendo 89 pontos de média nos jogos mais recentes. Cleveland teve enorme vantagem, é um time que também pode pontuar muito bem contra esse adversário, porque eles têm muita eficiência dentro de casa e, mais do que isso, um encaixe favorável para pontuar contra o Detroit Pistons, que é um dos times que mais sofrem pontos no paint, o que pode facilitar as infiltrações do Donovan Mitchell e a pontuação da formação de 2 pivôs dos Cavs com Evan Mobley e Jarrett Allen. Só que a gente está falando de um Cleveland que não precisa pontuar tão em alto nível para vencer o seu adversário. Eles não têm que se desgastar, porque só com sua grande defesa já é o suficiente. Então eu acredito que eles vão deixar o Detroit em linhas baixas para essa partida de hoje, beleza? Então abaixo de 105,5 pontos é o nosso palpite para hoje. Lembrando que hoje a gente vai trabalhar com muitas tips aí de linhas apertadas, porque é o que o mercado ofereceu pra gente. Então vamos com calma, a gente já volta no Wizards e Toronto Raptors e vamos seguir aqui para Miami Heat e Atlanta Hawks. Mas antes, pessoal, já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreve aí, porque vai ajudar muito a gente. Cada uma das nossas análises são assim extremamente aprofundadas. A gente tem muitos outros números que a gente leva em consideração para trazer aqui para vocês, mas claro, a gente só traz aqui aqueles que são mais fáceis de serem compreendidos e sempre mastigadinho para vocês
mas sem deixar o aprofundamento das nossas análises de lado. Para vocês entenderem o porquê que faz sentido todas essas análises extremamente aprofundadas e tips extras, a gente também traz o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Chamem lá no WhatsApp para participarem, apoiar o nosso projeto, ter tips extras e também ter muito conteúdo, nosso guia ali de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. E agora, bora para Miami Heat e Atlanta Hawks, um jogo duro, dois times da Conferência Leste que não fizeram aquilo que prometia no começo da temporada, dois times que decepcionaram, que só estão onde estão porque os times abaixo dele eram bem piores ou decepcionaram ainda mais. É praticamente um confronto direto, um confronto importante, com dois times que jogam cansados depois de terem atuado ontem. Especificamente o Miami Heat vem para o seu terceiro jogo em 4 dias, depois de terem sido derrotados ali para o Philadelphia e para o New York Knicks, todos esses jogos jogando como mandante. O Atlanta Hawks acaba de trocar de treinador e tiveram uma sequência interessante de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, e eu acredito nesse Atlanta Hawks de Quinn Snyder, ou pelo menos acredito que eles vão jogar bem. Pelo menos isso, né? Bom, a gente tá falando aqui de um confronto que tinha tudo, né, para ser under no começo da temporada, no sentido de que Miami pontua mal e defende bem, enquanto que o Atlanta defendia bem o perímetro e também pontuava mal. Mas algumas coisas mudaram hoje e o cansaço dessas duas franquias pode fazer com que a gente tenha uma linha de pontos um pouquinho acima do esperado. A gente tá falando de dois times que se enfrentaram recentemente, a gente teve um jogo muito bem pontuado, só que se a gente fosse destacar os jogos anteriores a essa última partida na qual eles tiveram, a gente teve diversos jogos em que o Atlanta não conseguiu sequer chegar à marca dos 100 pontos. Nos últimos 2 jogos consecutivos jogando em Miami, e também não haviam feito em 2022 jogando em casa. Porém, como eu disse, o Miami Heat tá mais cansado hoje, eles podem se aproveitar disso, e o grande desafio de fato vai ser: o Atlanta Hawks tem condições de pontuar bem. Nos últimos 4 jogos eles tiveram 127,5 pontos de médias, eles melhoraram bastante a eficiência deles no arremesso de 3 pontos, que era o grande defeito dessa franquia no começo da temporada, e vão encarar hoje a equipe do Miami Heat, que é um time que vem jogando no ritmo razoavelmente intenso, sofreu muitos pontos recentemente para adversários que jogam no ritmo lento, então eu acredito que o Atlanta possa pontuar bem contra aquele que é o segundo time que mais sofre bolas de 3 em toda a NBA, e contra aquele que é o time que é o segundo mandante que mais sofre bolas triplas também, repito, cansado de uma sequência pesada de jogos. Principalmente agora com Tyler Herro de titular na formação, fica um pouco mais fácil você saber quem atacar nessa formação do Miami Heat. Então o meu palpite para o jogo entre Atlanta Hawks e Miami Heat, de novo, é o que a gente tem de melhor para o nosso dia na minha visão, mas ainda assim é uma entrada apertada. Hoje é um dia muito perigoso e que, sinceramente, eu iria ficar de fora, eu economizaria, tô sendo sincero com vocês, mas sempre disposto aqui a passar a minha opinião. Eu iria de acima de 109,5 pontos do Atlanta Hawks, acima de 109,5 pontos dos Hawks, é o meu palpite para essa partida. A gente tá falando de um Atlanta Hawks que durante a temporada não foi grande coisa em relação à eficiência ofensiva, mas se a gente for pegar os últimos 5 jogos aí, né, que foi quando eles tiveram um novo treinador à disposição, eles foram o 4º melhor ataque da NBA, e nesse mesmo recorte o Miami Heat, que tinha uma das melhores defesas da liga, caiu ali do top 10 para quase o top 10 de piores, tendo a 20ª pior defesa dos últimos 5 jogos. Os Atlanta Hawks também não foram muito bem no setor defensivo, então eles entendem que é preciso que eles sejam bons o suficiente no ataque para poder compensar essa defesa deles que ainda não se acertou. Enquanto que o Miami Heat pode não ver problema em jogar um jogo mais de trocação, mais acelerado, porque seu adversário também está cansado, não é confiável defensivamente, e consequentemente a gente pode ter algumas pontuações ali, né, relógio sendo gasto com mais pressa, arremessos sendo finalizados sem que os times gastem muito tempo, então a gente teria muitos arremessos por minuto. O Atlanta Hawks nesse mesmo período quase chegou no top 10 de times com maiores paces da NBA, e uma coisa interessante que a gente tem para destacar para vocês é que com a adição de Saddiq Bey com Trae Young na escalação voltando a ficar confiante, e depois do último jogo de Dejounte Murray, a gente pode ter mais bolas triplas do que o previsto em relação àquilo que o Atlanta Hawks se apresentou no início da temporada. Se a gente for olhar aqui a eficiência em bolas de 3 do Atlanta Hawks nesses últimos 5 jogos, eles foram um dos melhores da liga, o que é muito interessante porque, repito, a equipe do Miami Heat sofre muitas bolas de 3. O Atlanta foi a 3ª melhor eficiência em bolas triplas dos últimos 5 jogos. Em relação a pontos de contra-ataque cedido para os seus adversários, a gente está falando aqui de um Atlanta Hawks que é o 5º time que mais sofre pontos de contra-ataque, e nos últimos 3 jogos sofreram 17 pontos de contra-ataque por jogo. Por que eu estou destacando isso? Simples, já que o Miami Heat é um time bastante atlético e que sabe que a principal forma de pontuar contra seus adversários é acelerando o jogo, é pontuando no centro,
consequentemente, eles vão tentar fazer alguns pontos de contra-ataque para também cansar os seus adversários e, mais do que isso, explorar um defeito deles. Pontos de contra-ataque geralmente são fáceis de serem convertidos, minimamente você consegue uma falta, mas acima de tudo, você gasta pouco tempo, pouco relógio. Então você vai contra-atacar e vai devolver a bola para o seu adversário, ou seja, teremos mais arremessos por minuto, para que o Atlanta Hawks, mesmo num dia que eles não estejam com a pontaria muito boa, a gente tem as chances desse over por conta do excesso de arremessos que pode haver nessa partida, beleza? Então acima de 109.5 pontos é o nosso palpite, né? 109.5 pontos do Atlanta Hawks, desde que eles estejam com seus principais jogadores à disposição, Bogdanovic, Trae Young, DeJounte Murray, John Collins e também o Saddiq Bey ali, que eu acho que deve ser bem importante no jogo de hoje. Bora partir aqui para San Antonio Spurs e Houston Rockets, aqui é aquela famosa briga de cego, onde tudo pode acontecer, de bêbado, né? Geralmente eu coloco o handicap positivo da equipe que está como não favorita, porque estatisticamente eu teria mais condições da vitória. O San Antonio Spurs joga dentro de casa hoje contra um dos seus rivais, mas acima de tudo, o San Antonio Spurs não tem tanta necessidade de vencer, bem como o Houston Rockets também não. Os dois times são os piores times da Conferência Oeste, e o que a gente pode destacar é que uma vitória ou derrota não mudaria a posição dessas franquias no final da tabela, pelo menos na minha visão. Então, a gente tá falando de dois times que querem perder de propósito, onde finalmente eles vão jogar um jogo no qual eles podem ser competitivos. O San Antonio Spurs tem melhor treinador, joga dentro de casa e vive uma temporada de celebração, onde eles comemoram, né, uma data importante no calendário dessa equipe em relação a anos de aniversário. Eles venceram aí, né, os últimos 5 confrontos consecutivos valendo contra o Houston Rockets, e as casas de apostas dão eles como não favoritos. A gente tem um Houston Rockets que, na minha visão, é muito engessado, eu não ficaria surpreso se vencesse esse jogo, mas repito, o melhor a se fazer, na minha visão, é sempre ficar a favor do handicap positivo da equipe, que te permite uma odd mais interessante com esse HC positivo. Então eu vou de mais 5.5 a favor do San Antonio Spurs. Os Spurs que vêm de 2 vitórias consecutivas recentemente contra Indiana e Utah Jazz, que são times de um nível maior do que o Houston Rockets, enquanto que o Houston Rockets perdeu as últimas 10 partidas consecutivas, pelo menos desse calendário amostra, porque os resultados deles são ainda piores. E se a gente for fazer um recorte recente, que eu considero um pouco mais justo para a gente poder fazer essa análise, já que se a gente for fazer um recorte geral, os times vão ser ruins de todas as formas, a gente pode destacar que o San Antonio Spurs, apesar de ter sido o pior ataque dos últimos 10 jogos, eu gosto de ficar a favor de defesas superiores. E eles foram uma defesa ali, né, de acima da metade da tabela, ficando em 14º lugar, enquanto que o Houston Rockets foi a pior defesa. Então acho que a distância entre eficiência defensiva dessas equipes é muito maior do que a distância de eficiência ofensiva. Então eu vou priorizar o San Antonio Spurs, não gosto de confiar em times ruins e depender da ruindade maior do meu adversário, mas é o palpite que eu tenho para hoje, lembrando sempre que hoje é um dia complicado, a gente precisa ter calma, saber a hora de investir e mais do que isso. Se você não está confortável para investir em basquete, por que não investir em outros esportes? A gente tem a nossa parceira LendasBet, casa de apostas extremamente completa, que te oferece as possibilidades de investir em vários esportes, mas se você quer porque quer investir em basquete, não se preocupe. Eles te oferecem ali a possibilidade de fazer depósitos e saques com valores muito baixos, além de também, né, entradas por valores mínimos. E mais do que isso, odds especiais nesse esporte da bola laranja que a gente tanto gosta. Eles têm enorme carinho com esse esporte, sempre oferecendo cupons exclusivos e mais do que isso, odds diferenciadas e promoções que beneficiam quem gosta de basquete. Além de ter fechado uma parceria com a gente, e a LendasBet é a casa de aposta que a gente recomenda por conta do dinamismo deles, tanto na versão de desktop quanto na versão de smartphone. Eles têm diversas linhas diferenciadas lá para você estar trabalhando e é um site extremamente amigável para você navegar e a gente recomenda, link aqui embaixo na descrição para vocês aproveitarem essa casa de aposta esportiva que é sensacional. Bora aqui para Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers, vocês vêm pedindo aí pra gente, né, palpites de jogador, e é isso que a gente vai trazer hoje. A gente vai trabalhar com acima de em rebotes do Giannis Antetokounmpo. No momento que a gente fez a nossa análise, o mercado abriu as linhas dele ali em 12.5, então a gente acredita em acima de 12.5 rebotes do grego. Em um dia tão complicado pra gente trabalhar, mesmo que com linhas baixas, a gente se arriscar com uma linha de 2 em uma partida que tem tudo para bater é o mais interessante.
Então, apesar de eu falar para vocês economizarem o dinheiro de vocês e terem poucas seleções nesse dia de hoje, acho que uma das boas é o acima de 12,5 rebotes do Giannis Antetokounmpo, jogador esse que nos últimos 10 confrontos contra o Philadelphia 76ers teve média de 15 rebotes por jogo, superou essa linha nos últimos 3 jogos consecutivos e fez mais de 12 rebotes em 9 dos últimos 10 jogos contra os 76ers. Se a gente for observar, nos últimos 8 jogos dentro de casa, ele superou essas linhas em 6 dessas 8 partidas, lembrando que contra o Miami Heat ele se lesionou e acabou jogando poucos minutos e ainda assim ele teve uma média acima daquilo que a gente busca para hoje. Isso também é importante porque a gente está falando de um Milwaukee Bucks que é um time defensivamente muito bom. Eles podem forçar os erros dos seus adversários, já que eles são a melhor defesa da NBA em eficiência. Forçando o erro, mais bolas sobram, mais bolas sobrando, mais chances do Giannis conseguir o seu over em rebotes. O aproveitamento em rebotes do Philadelphia 76ers também é terrível. É o 6º pior aproveitamento de toda a NBA, e quando a gente fala de rebotes ofensivos, é o 5º pior time em aproveitamento de rebotes ofensivos, ou seja, o Giannis pode estar tranquilo para recuperar posses e não deve ter grandes desafios no garrafão, não. Beleza, então eu acredito nesse over do Giannis Antetokounmpo, até porque deve ser um jogo brigado, um jogo travado. Geralmente os arremessos do Philadelphia 76ers são feitos pelo Joel Embiid, que é um dos jogadores com a maior taxa de usabilidade da NBA, e seus arremessos geralmente são mais curtos. Quando ele erra, fica muito fácil para os jogadores ali que protegem o aro recuperarem essas posses. Então acima de 12,5 rebotes do Giannis Antetokounmpo é o meu palpite para hoje, além dele ter um histórico recente extremamente favorável. Agora, a gente aqui vai só destacar para vocês Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves. Geralmente a gente deixa um jogo para a gente analisar de forma exclusiva lá no nosso grupo VIP para vocês, mas eu acho que dá para a gente indicar para vocês qual vai ser o caminho das pedras nessa partida. A gente está falando de um Minnesota Timberwolves que defensivamente protege muito bem o garrafão, principalmente quando o Rudy Gobert está à disposição. Com isso, o Domantas Sabonis deve ter um confronto desfavorável contra um dos melhores protetores de aro da história da liga, o que significa que o Sabonis tende a jogar um pouco mais no perímetro, trabalhar um pouco mais a bola, soltar ela e mais do que isso, evitar alguns arremessos, forçadas de jogadas e mais do que isso. Então, quem sabe trabalhar com under em pontos do Sabonis não pode ser interessante. Se a gente for ver aqui, a gente tá falando do Minnesota Timberwolves, que é o 6º time que menos cede pontos para pivôs em toda a NBA, e também é um dos 10 times que menos cede rebotes para jogadores dessa posição em toda a liga também. Porém, eles são o time que mais cede assistências para jogadores dessa posição. Então é mais um motivo para o Sabonis trabalhar a bola, não arremessar tanto, tentar armar de dentro para fora e, consequentemente, eu acho que o under, quando abrir aqui, né, as linhas dele no mercado em pontuação, pode ser interessante, desde que o Rudy Gobert esteja em quadra. Beleza? Então o under do Sabonis provavelmente é o que a gente vai trabalhar para essa partida, visando também o fato de que eles estão cansados de ontem, então eles devem ter um pouco mais calma, um pace um pouco menor. Jogaram ontem contra o Los Angeles Clippers, venceram ali por uma diferença mínima, então eu acho que o Domantas Sabonis vai ser uma peça importante para trabalhar essa bola, não exatamente para poder estar arremessando. Então até aqui a gente tem como palpites abaixo de 105,5 pontos dos Pistons, acima de 109,5 pontos do Atlanta Hawks. A gente tem aqui o handicap positivo mais 5,5 a favor do San Antonio Spurs e acima de 12,5 rebotes do Giannis Antetokounmpo, além, é claro, da gente ficar de olho na linha de pontos em abaixo do Domantas Sabonis. E agora vamos tentar destacar aqui esse jogo do Washington Wizards. Eu acho muito importante a gente explicar o porquê que ele é um jogo perigoso, para que a gente tome bastante cuidado na hora de fazer a nossa entrada hoje nessa primeira partida do dia que acontece às 7 horas. A gente não tem tantas possibilidades hoje para trabalhar, como eu disse para vocês, tudo tá pagando muito mal, então acho que hoje é um dia muito interessante para a gente fazer aquela recreação, quem sabe trabalhar com algumas múltiplas, só para dar uma brincada com valor baixo, é claro. E se você quer algumas dicas de múltiplas aí, por um valor muito baixo que você vai depositar e com uma odd extremamente alta, a DuarteBet, nossa nova parceira, oferece isso para vocês. Eles têm um grupo VIP também de múltiplas, vou deixar o link deles aqui na descrição, além de um grupo free no Telegram, vale a pena vocês conhecerem. É o grupo aí, né, de tips de NBA mais antigo que a gente tem no YouTube. Há muito tempo eles trabalham com uma base de clientes enorme, então dá para vocês conferirem ele no free, ver se vocês gostam aí, né, das entradas que eles indicam para vocês, alguns exemplos aí de valores baixos que você poderia aplicar com um retorno alto. É só vocês falarem com eles, caso vocês tenham interesse de entrar no grupo pago, beleza? Link na descrição também para vocês. Bora finalizar aqui com Washington Wizards e Toronto Raptors. Bom, essas duas equipes, elas estão ali no meio da tabela. Mas por que elas estão no meio da tabela? Porque eles são irregulares ou medianos em tudo. Geralmente eu gosto de explorar, apostar
em grandes defeitos de uma equipe e a favor de uma qualidade da outra equipe, que fere esse grande defeito do adversário. Só que o Toronto Raptors e o Washington Wizards estão no meio da tabela de tudo. Eficiência ofensiva, defensiva, rebotes, pace, são times difíceis de se interpretar, que hoje eles são over, amanhã eles são under. O Washington, acima de tudo, gosta de dançar conforme a música. Geralmente, eles acompanham ali o pace, o estilo de jogo dos seus adversários. Os resultados constantemente não vêm. A gente está falando de dois times que fazem um confronto direto hoje e podem ver o Chicago Bulls numa crescente, quem sabe, alcançar eles, mas acima de tudo é um jogo complicado de se trabalhar, porque, repito, a gente não tem extremos para explorar, grandes defeitos para explorar e nem grandes qualidades também. Esse é o exato jogo em que eu não ficaria surpreso se nada acontecesse. Se ele fosse over, under, se desse Wizards, se desse Toronto, handicap negativo esticado ou positivo para qualquer um dos lados. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado, mas eu vou destacar alguns números aqui para vocês. A gente tem do Toronto Raptors nos últimos 10 jogos 109,1 pontos feitos e 109 pontos sofridos, o que mostra que seus jogos geralmente são bem apertados. Se a gente for observar aqui o Washington Wizards nos últimos 10 jogos, também a distância de pontos sofridos para pontos produzidos para eles não é muito grande. São 111,4 pontos de média sofridos nos últimos 10 jogos e 113,1 pontos feitos. Então, o meu palpite para essa partida vai ser vocês escolherem o time preferido de vocês e ali no ao vivo, quando alguém abrir uma margem de diferença razoavelmente grande, você colocar um handicap positivo esticado, porque eu acho que as coisas vão se apertar e esse tem tudo para ser um jogo resolvido no detalhe. Vai ser brigado, é um jogo decisivo para as duas franquias. Consequentemente, eu acho que a gente vai ter uma cadência maior. Só que eu não confio tanto na defesa dos dois lados, que pode ser ineficiente. E, consequentemente, a gente pode ter ali as equipes pontuando mal. Só que como pontuando bem, o que fugiria bastante do nosso script. Então, caso vocês queiram trabalhar com pontuação, eu acho que não vai fugir muito aqui, né, dessa linha definida de centro aqui para a partida. Então, eu acho que você pode trabalhar com over ou under fazendo o seguinte. Quer trabalhar com over? Coloca a linha ali bem para baixo e estica acima de 216,5. Quer trabalhar com under? Estica bastante, só que ao contrário, e trabalhe com abaixo de 228,5. Repito, é um jogo extremamente equilibrado. Acho que o mercado tem muito mais a dizer pra gente, eles sabem muito mais do que a gente sobre esse duelo. Então, eu vou pegar as linhas que eles definiram e trabalhar ali entre elas, beleza? É o que eu recomendo aqui para pontuação. Em relação a handicap positivo, repito, quando alguém abrir uma margem grande de diferença, aplicar esse handicap positivo, principalmente se quem abrir essa diferença for o Toronto, ou seja, o visitante, mas é um jogo no qual eu não me envolveria. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Lembrando, né, que para um apostador ser lucrativo, ele tem que saber a hora de ficar fora do mercado. Essas foram as nossas dicas, mas a principal delas é economizarem bastante no dia de hoje. Tem vídeo aqui todo dia no Cesta de Trade e a gente tem um calendário mais interessante de domingo para frente para poder explorar. Então ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Tá aqui sempre com a gente. Muito obrigado pela sua audiência e falou!